Quem veio aqui adorar o nosso Senhor Jesus Cristo? Amém? Aqueles que decidem adorá-lo, não o adoram somente em momentos bons, somente em situações alegres, mas em todos os momentos, tudo que você passa, em toda situação que você vive, você adora ao Senhor. Amém? E eu tenho uma palavra, queridos, que eu quero compartilhar com vocês hoje. Uma palavra que certamente ela vai abençoar muito a sua vida. Lembrando que quando a gente separa um momento desse para estar na casa de Deus, você sabe que a religião nos ensinou que a gente vem na igreja para receber. Você sai de casa, você vem até a igreja para você ser abençoado, receber uma cura, uma porta de emprego aberta, receber uma direção de Deus para uma situação que você está vivendo. Enfim, muitas pessoas ainda têm esse pensamento de que vem à casa de Deus apenas para receber. Só que o propósito de estarmos aqui, antes de qualquer coisa, é entregar alguma coisa a Deus. A bênção que recebemos é um bônus de Deus, é um presente que Ele nos dá. Mas na verdade, quando nós separamos um momento como esse, para estar na casa de Deus, é uma oportunidade de você entregar o seu coração, a sua vida, a sua adoração ao Senhor nosso Deus. Amém? Então diga assim: papai querido, eu estou aqui para te entregar a minha adoração, porque é isso que nós viemos fazer aqui hoje, adorar o Senhor. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Neemias capítulo 1, que fala muito sobre o momento que nós estamos vivendo como Igreja Batista Novo Tempo. Esse momento de desafio, momento de grandes lutas, mas o bom é a gente saber que toda grande luta vai gerar um grande resultado, uma grande bênção. Amém? Você está lutando, nós estamos lutando para conquistarmos promessas. E se você se dispõe a lutar, pode ter certeza que a bênção de Deus também vai se manifestar na sua vida. Neemias capítulo 1, a partir do verso 1, assim está escrito: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado.
temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Diga glória a Deus. Fique em pé, vamos orar. Pai, nós entregamos ao Senhor essa palavra, que o Senhor venha falar conosco através dessa passagem bíblica, e que a exemplo de Neemias nós possamos compreender o nosso chamado, o propósito que temos aqui nessa terra. Que o Senhor nos ajude e que cada um hoje se levante como uma coluna no reino de Deus para desenvolver a grande obra que o Senhor tem nas suas vidas. Fala conosco através da sua palavra, que a nossa mente e o nosso entendimento sejam, meu Deus, afetados pela tua palavra de maneira positiva, para que a gente possa voltar para casa cheio de entendimento, conhecimento, temor a Deus, e sabendo o caminho que temos que tomar para fazer a tua vontade, no nome de Jesus. Fala conosco, nós te pedimos e agradecemos, e você diz amém. Glória a Deus. Irmãos, pode aplaudir o Senhor. Eu queria que você falasse comigo assim: sou uma coluna no reino de Deus. Hoje eu quero repartir com vocês essa palavra sobre Neemias. E antes de mais nada, você precisa entender a posição que esse homem de Deus ocupava nesse momento que nós acabamos de ler. Nesse tempo, a palavra de Deus diz que Neemias ocupava uma posição muito importante. Ele era um copeiro do rei, e ele, nessa posição tão importante, vivendo em um palácio, tendo o alimento que ele quisesse, vivendo no conforto, distante de Jerusalém, aproximadamente ele estava aí a 2.000 quilômetros de Jerusalém, vivendo muito bem, numa posição boa, importante, comendo de tudo que ele queria. Mesmo assim, ele se preocupa com Jerusalém, que está a 2.000 quilômetros aproximadamente de distância da fortaleza de Suzã. Isso já me leva a entender que uma pessoa que se propõe a ser uma coluna no reino de Deus, ela não se preocupa só com ela. Ela não pensa somente em sua vida. Ela não olha somente para si. Você olha para Neemias, mesmo ele estando tão distante, ele se preocupava com o bem-estar do seu povo. Isso prova que Neemias era uma coluna no reino de Deus. Existem algumas passagens que falam sobre isso. Eu vou citar 2 textos que falam que nós somos
essa coluna, porque fazemos parte de um edifício. O primeiro texto está em 1 Coríntios 3 e o versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Olha que privilégio nós temos. Deus está nos convidando, nos chamando para participar de um grande trabalho na terra. O texto diz que nós somos cooperadores, irmãos. Isso é tremendo, sobrenatural. Um homem pecador, falho, frágil, ser chamado para trabalhar como cooperador de Deus na sua obra, quando Deus poderia fazer tudo sozinho, quando Deus poderia executar sua obra sem precisar de nós, mas Ele nos chamou. O ministério, o chamado, seja em qualquer área, nunca pode ser um peso, mas é um prazer servirmos a Deus, é um prazer ser uma coluna no reino de Deus. O outro texto é Efésios 2, versículos 21 e o 22, no qual todo edifício, esse edifício quem é? A igreja. Todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Então nós somos chamados para ser essa coluna, e eu sei que eu estou pregando para uma coluna hoje, uma coluna forte, uma coluna que está resistindo aí o peso do chamado, do ministério, o peso que é você viver para Deus. Mas tem muita coluna por aí que já está rachada, tem muita coluna que está quase caindo, outras colunas que já perderam a sua capacidade de sustentação. Muitas estão com o ferro exposto, porque foram atingidas com a ferrugem desse mundo. Quantas colunas de residência que você já viu por aí, e você chega e você percebe que o ferro está pelo lado de fora. Às vezes até na hora deu certo, mas aquele ferro, ele estava com uma ferrugem, e com o tempo aquela ferrugem, ela rachou aquele cimento, e ela conseguiu ficar, o ferro conseguiu ficar exposto. Isso é um perigo na construção civil, porque o ferro está sem a sua sustentabilidade ali. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos corações que estão sendo afetados por essa ferrugem, que não estão sendo essa coluna, que foram chamados para ser uma coluna no reino de Deus. Existe na construção civil um produto que você aplica, tanto no momento que você está fazendo o concreto, para fazer grandes estruturas, quando você vai também, por exemplo, plantar um pilar. Você vai colocar um pilar, vai colocar concreto, você coloca um produto no concreto, ele é uma espécie de borracha, de proteção, para que nenhuma ferrugem atinja o ferro. Na construção do nosso prédio em Altos, está sendo colocado esse produto, 2 produtos na verdade. Aquele pilar daqui a 100 anos, ele vai estar protegido, ele vai estar seguro, porque nada vai atingir o ferro. Ele tem uma proteção especial, tanto no momento que foi feito aquele pilar, aquela estrutura, como agora que vai ser colocado, plantado no chão, vai ser concretado. Então esse produto que é colocado é para garantir a segurança, para que aquele pilar não venha sofrer complicações, de repente rachaduras. Esse produto garante a segurança daquele pilar.
E assim, irmãos, é a nossa vida. O nosso coração, existe algo que protege nosso coração, que essa ferrugem do mundo não vai atrapalhar de você ser essa coluna, de você ser um homem e uma mulher que vai cooperar no reino de Deus. O nosso coração precisa estar protegido contra essa ferrugem e também contra infiltrações desse mundo. Se você protege o seu coração, você se manterá firme no reino de Deus, e você vai ser essa coluna que vai sustentar um edifício para Deus aqui nessa terra. Amém? Agora, queridos, o que eu preciso fazer para ser uma coluna no reino de Deus? Eu vou te dar algumas dicas, pegando aqui o livro de Neemias. A primeira coisa que você precisa fazer é entender quem você é no reino de Deus. Você precisa entender o lugar que você ocupa no reino de Deus. Neemias capítulo 1, versículo 2 e o versículo 4, a palavra diz assim: veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Irmãos, quando Neemias ouve falar desse estado de miséria que se encontrava Jerusalém, ele se desespera, ele decide fazer alguma coisa por aquela cidade. Tem um texto aqui que eu separei para ler, mas eu vou só parafraseá-lo, não vou ler por conta do tempo, que é Neemias 2, versos 1 a 8. Nessa passagem, Neemias vai servir o rei, e a Bíblia diz que o rei percebe que ele está triste. E se você não sabe, nenhum copeiro naquela época poderia servir a um rei com tristeza. Nenhum copeiro poderia entregar algum alimento ou um vinho na mão de um rei com tristeza. Ele tinha que vir com alegria. É por isso que é revoltante alguém que vem para a igreja entregar sua adoração a Deus, ao Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, e vem triste, reclamando, murmurando, com raiva, zangado, chateado. Eu queria ficar em casa, eu queria mesmo era ver um programa de TV, eu queria mesmo era estar zapeando, eu queria estar era vendo a vida dos outros lá no Instagram, eu queria estar em casa. Não, irmão, se servir um rei naquela época, tinha que ser com alegria. Imagina o Rei dos Reis que deu a vida por você. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 100, que ao entrar por aquela porta, você tem que entrar com alegria. Servir ao Senhor com alegria, com cântico, saber que Ele é Deus, Ele é o Senhor da sua vida. Então, Neemias vem servir ao rei, e ele vem com tristeza, e o rei pergunta: o que é que tu tem que está triste? Irmão, eu creio que ele tremeu na base, porque o rei poderia expulsar aquele copeiro naquele momento, mas Deus estava trabalhando no coração do rei, e aquele rei pergunta: o que é que tu tem que está triste? E ele disse: como é que eu não estaria triste, se a terra dos meus pais, se a minha cidade está destruída? Irmão, ele está vivendo num palácio. Neemias é um cara fantástico, ele representa o crente que está comendo do bom e do melhor. Ele não tem um boleto para pagar, ele não tem uma reforma na casa para fazer, ele tem seu carro novo quitado, ele como que ele quer,
mas Ele se importa com quem não tem o que comer. Ele se importa, se preocupa com aquele que precisa de alguma coisa. Ele se importa e se preocupa com aquele que está passando por lutas. Ele representa a pessoa que não olha só para si, porque uma coluna no reino de Deus não pode olhar só para si, tem que olhar para o reino de Deus. Existem muitas pessoas precisando de você, aqui mesmo em São Miguel, nessa cidade, existem muitos frutos que estão em busca de um galho para poder nascer, e você é esse ramo que vai dar vida, é esse fruto que está aí para nascer, você que está ligado nessa videira que é Jesus. Mas tudo começa quando você se dispõe a entender quem você é no reino. Você não é um religioso simplesmente, você não está aqui por causa de uma religião, você está aqui por causa de Jesus. Você está aqui para ser uma coluna no reino. Então o rei pergunta: por que tu está triste? E ele diz para o rei: a cidade dos meus pais está destruída. E então Neemias recebe a autorização daquele rei para viajar para Jerusalém e voltar em certo tempo. Ele tinha uma missão: restaurar Jerusalém e depois retornar para a fortaleza de Suzã e continuar o seu serviço para o rei. Que coisa tremenda, irmão. Se você for observar 2.000 quilômetros, uma viagem que não era a veículo motorizado, certamente no lombo de um animal, você já parou para pensar quantos dias vai levar para fazer uma viagem de 2.000 quilômetros amontado em um animal? Certamente meses. Mas Neemias tem uma missão, irmão. Quando um crente, quando um servo de Deus coloca dentro dele uma missão no reino de Deus, ele não fica em paz se ele não cumprir essa missão. Nós temos uma missão, e é ser coluna no reino de Deus. Por que que muitas colunas estão rachadas? Por que que muitas colunas estão caindo? Por que que muitas colunas estão comprometidas? É porque toda coluna precisa de uma base para ela ficar em pé. E a nossa base, você já entendeu quem é, né? Jesus Cristo de Nazaré. Se você estiver fundamentado nele, você vai permanecer em pé e cumprir o seu chamado. Muitas pessoas estão sofrendo nesse mundo. Lá mesmo na cidade de Altos, que nós temos um projeto, muitas pessoas estão sofrendo em todos os lugares, no mundo todo, tem gente sofrendo. Mas existem algumas cidades que existe uma escravidão maior em uma certa área, e nós estamos ali naquela cidade com um propósito de levar esperança para aquelas pessoas, de levar uma palavra, de levar, queridos, uma porta aberta. Então muitas pessoas estão sofrendo nesse mundo, escravizadas pelo inimigo, e essas pessoas precisam da nossa ajuda. Amém? Um cristão que não se importa com o sofrimento dos outros, ele está doente mais do que os de fora. Um cristão que não se preocupa com o sofrimento dos outros, ele está precisando de cura, porque nós fomos chamados para resgatar essas pessoas. Então, quando você assume a sua posição no reino, você será essa coluna, e você será como uma luva nas mãos do Senhor. Uma luva que é fabricada na medida exata para a mão de uma pessoa. Tira a mão de dentro da luva e ela não se movimenta mais. Ela não tem mais nenhum poder de apertar alguma coisa, pegar em algum objeto. O que faz uma luva se movimentar é a mão que está em seu interior. Então, quando você permite
Deus se movimentar dentro de você, você é essa luva que vai cumprir o propósito de Deus, o plano do Senhor. Então o segredo é ser cheio de Deus. Se Deus estiver na sua vida, você vai cumprir a sua missão. A segunda coisa que você tem que fazer, se você desejar ser uma coluna no reino de Deus, é aprender a caminhar em unidade. Caminhar em unidade não é nada fácil, porque você vai ter que caminhar com uma pessoa que muitas vezes você discorda dela. Não estamos falando de alguém que vive cometendo pecados, falhas moral, cometendo erros grosseiros, envergonhando o evangelho. Isso aí é apóstata da fé. É aquele que está desviado, pode estar na igreja, mas está desviado. Eu estou falando que muitas vezes quem deseja caminhar em unidade vai precisar suportar alguma coisa que ele não concorda. Você é casado e nem tudo você concorda com o seu parceiro, com a parceira, com a sua esposa, com o esposo. Mas você não pode estar separando por conta de uma discordância. Não existe isso. Assim também é o propósito no reino de Deus. Para a gente cumprir, nós precisamos caminhar em unidade. Neemias 2, versículo 12 e o versículo 17 e o 18. Olha só o que está escrito: então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, edifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Um povo forte, um povo valente, que se candidata como colunas, como servo de Deus, se mantém firme, unidos, até que o propósito de Deus se cumpra. Sob a liderança de Neemias, eles se unem, e o que me chama a atenção é que eles seguem Neemias sem saber o que ele ia fazer. O texto deixa claro que antes mesmo de Neemias falar o que ia fazer, o povo seguiu os seus passos. O povo seguiu Neemias sem saber do que se tratava. Só depois que ele fala o que vai acontecer, só depois ele diz por que estava ali, naquele lugar, naquela cidade. Sabe por que o povo agiu assim? Porque quem quer ajudar, irmão, quem tem um coração de reino, quem é uma coluna no reino de Deus, não fica querendo saber de tudo bem detalhado. Ele ajuda e pronto. Uma pessoa que pergunta demais, que questiona demais, geralmente é uma pessoa que não está disposta a se envolver na obra do Senhor. Neemias 4, versículo 6, assim está escrito: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Eu oro para que Deus traga ânimo sobre tua vida, que Deus te batize com ânimo, coragem, fé, ousadia, para você continuar fazendo o que você precisa fazer como coluna no reino de Deus. Nunca se esqueça que o segredo de qualquer conquista de uma igreja está na equipe. O segredo de qualquer conquista de uma igreja está em uma boa equipe, um povo que trabalha junto, unido. Moisés levantou uma equipe, Jesus levantou uma equipe.
Na igreja primitiva havia várias equipes. Hoje é da mesma forma. Nós precisamos trabalhar juntos em equipe. Se você é uma coluna no reino de Deus, você precisa caminhar em unidade, participar dessa equipe para desenvolver a missão que Deus tem para a sua vida. Amém? A terceira marca de uma pessoa que se propõe a ser uma coluna no reino de Deus é que ela enfrenta quaisquer inimigos da sua missão. Não pense, queridos, que não vai ter levante das trevas. Não pense que nós vamos atacar o reino das trevas, nos levantar para desenvolver uma grande obra e o inimigo vai ficar quieto. Vem contra-ataques, porque todas as vezes que você se levantar para edificar o reino de Deus, se prepare para enfrentar inimigos. Aqui em Neemias capítulo 4, fala sobre os inimigos que se levantam contra aquela obra. Mas Neemias e o povo se mantêm firme. Nós da Novo Tempo nos manteremos firmes rumo às nossas conquistas, sejam familiares, sejam ministeriais, sejam de modo coletivo da igreja. Nós nos manteremos firmes até que as conquistas sejam concretizadas. Digam amém. Neemias 4, os versículos 1, 2, 7 e 8 fala sobre esse levante dos inimigos. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, glória a Deus, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para vir e atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Irmão, se tu quer conquistar, se você quer ser uma coluna no reino de Deus, se prepare, que muitos inimigos se levantarão para impedir que a sua conquista, a sua vitória aconteça. Estejam em alerta, vigiem muito nesses dias, porque o inimigo ele vai tentar de todas as formas desmotivar você. Não espere o diabo aparecer na sua frente com os olhos vermelhos, uma roupa preta, com um garfo tridente e uma cauda enorme, dizendo: eu vou te matar. Esquece, ele não vai aparecer assim, ele não vai surgir na sua frente. Ele fará isso através de pessoas. A Bíblia diz que ele se transforma até mesmo em anjo de luz, com o propósito de enganar as pessoas. Então ele vem através de pessoas, e muitas vezes, irmãos, através daquelas pessoas que você mais considera, que você mais respeita. É um amigo que você gosta muito dele, é um parente, é um colega de trabalho. Se você é uma coluna no reino de Deus, muitas vezes você vai precisar decidir agradar a Deus ou aos homens. Tem muitas pessoas que estão preferindo agradar as pessoas e voltar as costas para Deus, ao invés de se manter firme diante de Deus. Elas agradam as pessoas porque não querem magoar,
amigos, parentes, mas Deus pode magoar, né? Deus pode ser decepcionado. Deus pode ser decepcionado, pode ser desobedecido. A Bíblia diz: importa agradar a Deus do que aos homens. Muitas vezes você vai precisar escolher de que lado você vai ficar. Uma coluna no reino de Deus precisa tomar essas decisões na sua jornada. Então, quantos aqui querem conquistar no reino de Deus? Não estou falando só da conquista de um prédio que estamos construindo. Não estou falando só da conquista de uma igreja que adquire algum equipamento, algum objeto. Eu estou falando de conquistas pessoais também. Coisas que você precisa lutar para vencer e você não tem conseguido. Todas as vezes que você se levantar para edificar o reino de Deus, todas as vezes que você se levantar para obter algum resultado que está dentro do propósito de Deus, se prepare, que os inimigos vão se levantar para fazer oposições. Eles vão se levantar para tentar desmotivar você. Mas se todo dia você buscar Jesus, todo dia você vai estar renovado e pronto para enfrentar qualquer que seja o inimigo. Glória a Deus. Quarto lugar, outra marca de uma coluna no reino de Deus: alimentar a motivação todos os dias. Todo dia, irmão, você precisa alimentar a sua fé, encher seu coração de otimismo, de palavras que você realmente acredita que são palavras de Deus. Observe aqui o que está escrito em Neemias 6, versículo 3, 4 e o 9. Olha só o que está escrito: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Existe uma grande obra importante que você está fazendo. Nada vai tirar você do foco, amém? Nada vai roubar a sua atenção. Os teus olhos estarão fixos somente em Jesus e no teu propósito. Esses inimigos queriam tirar Neemias do foco, mas ele diz: eu não vou, porque eu estou numa missão. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu porém lhes dei sempre a mesma resposta. O inimigo é teimoso, é perseverante, ele quer fazer você desistir. Mas Neemias, irmãos, ele era firme no propósito. Eu não vou parar o que eu estou fazendo para perder meu tempo com vocês. Versículo 9: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra. Ó, está vendo o propósito? O inimigo queria que eles parassem a obra. Eles largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando o inimigo tenta fazer Neemias parar, ele dobra os joelhos e busca a Deus, diz: Deus, fortalece as minhas mãos, porque eu não vou aguentar se não for a tua presença. Eu preciso da tua presença. Uma coluna no reino de Deus precisa da presença de Deus. Como é que você pode ser uma coluna? É alimentar a sua motivação todos os dias. E basicamente, irmãos, você mantém sua motivação quando tem consciência do valor e da importância daquilo que você está fazendo. O que você está fazendo é importante, tem valor para Deus, tem valor para você, então você tem motivação para fazer. Qual é a motivação de alguém que levanta todo dia 4h30 para trabalhar? Ó, a motivação é isso, ele sabe que no final do mês vai ter o salário na conta. Essa é a motivação.
Pena que as pessoas não têm a mesma motivação para aquilo que realmente é importante. Enquanto sacrifica tempo, família, descanso, férias, sacrifica tudo para que se tenha um salário, muitas pessoas não sacrificam nada para se ter a vida eterna. Muitas pessoas não abrem mão de nada para se ter a vida eterna com Deus. É muito lamentável isso, mas é uma realidade. O cara está desempregado, ele arruma um emprego, tem que levantar 3 da manhã, de segunda a sábado, ele levanta, e tem que levantar mesmo, irmão. Quem está desempregado, não tem negócio de, um trabalho está hora, não. Quem está desempregado tem que aceitar o trabalho que aparecer, sendo legítimo, claro. Mas por que não fazer sacrifício por aquilo que vai nos levar para a eternidade, por aquilo que supera qualquer valor monetário, que é a nossa vida com Deus? Você alimenta a sua motivação quando você reconhece a importância e o valor daquilo que você está fazendo. Um crente que entende que servir a Deus é importante, que estar com Deus é importante, que servir ao Senhor tem um grande valor, ele alimenta a sua motivação todos os dias na palavra do Senhor e buscando a Deus em oração. Amém? Glória a Deus. Então, nesse tempo, eu quero te falar que o inimigo, ele vai investir pesado, assim como investiu na vida de Neemias para ele parar a obra. Ele vai investir de maneira pesada, de maneira suja, para você largar a missão e deixar para trás o que Deus está te chamando para fazer. Mas todos os dias, quando o inimigo chegar para bater na sua porta, ele vai encontrar alguém cheio de Deus, alguém cheio de motivação, animado. Diga amém, irmão. Diga: esse cara sou eu. Você não é o Roberto Carlos não, mas você pode dizer: esse cara sou eu. Eu sou esse cara aí, essa mulher que o pastor está falando todo dia. Eu vou estar animado, motivado, ainda que seja na prova, eu vou continuar firme e inabalável na presença de Deus. Amém, queridos? E eu quero terminar essa palavra falando da última característica de uma pessoa que é coluna no reino de Deus: se manter firme o tempo que for necessário. Você é daqueles que desiste logo? Você é daqueles que abandonam um projeto de maneira precoce? Você engaveta seus sonhos na primeira luta que aparece? O primeiro obstáculo que você enfrenta, você já mata o teu sonho? Irmão, o que você quer e o que você deseja, o que você sonha, se tem valor, saiba que vale a pena você investir tempo, e tempo de qualidade, para você conquistar aquilo que você sonha, aquilo que Deus tem para você. Você vai precisar se manter firme para conquistar. Eu digo sempre que as promessas de Deus, elas são de graça, mas não são gratuitas. Elas são de graça porque você não pode comprar. Pegue todo o dinheiro que você tem, a sua casa, sua moto, seu carro, sua fazenda, tudo que você tem, tudo, e dê para Deus, para receber aquilo que Ele tem para você, que Ele dá através da graça. Você vai ser frustrado. Por isso que o salmista pergunta: o que darei ao Senhor? Salmo 116, né? O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? O que eu posso dar? Nada. Você não pode dar nada. Tudo que você entregar será insuficiente para pagar o que Deus te dá de graça. Mas essa promessa não é gratuita. Significa dizer que ela vem pela graça, mas nós precisamos pagar um preço por ela. Precisamos nos movimentar para conquistar essa promessa. Você precisa entender isso, irmão.
Se você tem promessas, se você sonha, você vai ter que pagar um preço por eles. Lá em Altos, nós estamos pagando o preço por um sonho, abrindo mão de coisas pessoais, sacrificando nossa vida, sacrificando nosso tempo, sacrificando muitas áreas, que até mesmo minha família fica preocupada. Os irmãos que nos amam, que andam perto da gente, ficam preocupados, porque a gente está abrindo mão de coisas importantes. Mas nós temos um sonho grande a ser realizado: levantar um prédio naquela cidade. Para quê? Para nos mostrar? Claro que não, irmão. Para quê? Por vaidade? Não. Daqui a alguns anos eu não vou mais estar aqui na terra, vou partir para a eternidade, e aquele prédio vai ficar para outra geração. Podia muito bem ficar quieto na minha cidade, um prédio estruturado, com tudo que a gente precisa, só para liderar o povo, tá bom demais. Mas Deus nos chamou para executar uma missão na cidade de Altos, e aquele prédio está sendo levantado como um grande hospital naquela cidade, para receber os feridos, para receber os doentes, os escravos, e muitas correntes vão cair por terra ali naquela igreja, em nome de Jesus. Muitas pessoas que vão entrar ali algemadas, sairão libertas, livres para a glória de Deus, para servir o Senhor. Sonho tem preço. Os teus sonhos têm um preço. Saiba que a gente não constrói sonhos só desejando. Você precisa fazer do teu sonho um alvo a ser atingido. Você tem que fazer do seu sonho um alvo que você tem que atingir a qualquer custo, claro, dentro dos limites da legalidade. Você não pode fazer o que é ilegítimo para você cumprir um sonho, para você viver, realizar um sonho, um projeto que você tem. Mas você não pode desistir dos seus sonhos. É difícil, mas insista. Você vai encontrar muitos sepultadores de sonhos pelo caminho. Todas as vezes que você desistir de prosseguir, do teu lado estará um coveiro para enterrar as tuas promessas. Todas as vezes que você desistir, do teu lado vai ter alguém com uma picareta, uma chibanca, uma pá, para cavar um buraco e enterrar teus sonhos. Desiste para tu ver. Vai ter um coveiro do teu lado para enterrar a tua promessa, para sepultar teus sonhos, porque a derrota de um homem, de uma mulher, não está nas suas perdas. Se ele perde alguma batalha, se ele sofre alguma situação que lhe faz chorar, a derrota de um homem, de uma mulher de Deus, está no dia que ele desiste, no dia que ele abandona os seus sonhos, no dia que ele desiste de prosseguir. Ele está sepultando as suas promessas. Como então eu posso atingir, alcançar os objetivos? É perseverando. É perseverando. E perseverar, irmão, é você continuar. Quando a alegria e o prazer já não existem mais, perseverar é você continuar caminhando, ainda que você esteja diante de grandes obstáculos. Isso é perseverar. É quando você enfrenta tudo, todas as situações, os desertos, os inimigos, mas você não desiste das suas promessas. Neemias não desistiu. Ele colocou no coração: eu vou edificar Jerusalém. O que você vai edificar nesses dias como coluna? É a sua família? O que você vai edificar? É a sua vida pessoal? Uma situação que você não consegue vencer? Está sempre voltando ao velho pecado? Está sempre voltando a uma situação que você chora, mas depois volta a fazer? Qual é a sua conquista? Qual é a vitória e as promessas que você tem que conquistar, que você deseja alcançar nesses dias?
se você não desistir, e se você continuar sendo essa coluna, você será um homem e uma mulher que vai edificar não só a sua vida, mas vai edificar o reino de Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Então diga: eu recebo essa palavra no nome de Jesus. Amém?